Tá? Bom, então, bom dia, bem-vindos. A gente vai ter hoje a terceira palestra desse ciclo. Vamos continuar a estudar a ciência do cosmos e como nós chegamos nesse conhecimento atual sobre o universo. Como sempre, por favor, me interrompam para fazer perguntas quando você quiser. As perguntas são mais importantes do que a palestra. Eu gosto de começar cedo, não se preocupe. Começar a semana que vem. Eu quero chegar lá. Eu começo. É que eu gosto de começar 5 minutos. Eu já fiz, Estou meio ansioso. Eu só vou fazer uma revisão super rápida do que a gente viu na palestra da semana passada. A gente esquece, eu esqueço, eu com vocês. Então, o que a gente viu na semana passada foi o desenvolvimento da teoria da relatividade geral, que eu chamei da Revolução de 1915, que é a base da cosmologia moderna, e vimos os primeiros modelos cosmológicos. E não deu tempo de ver essa expansão do universo, então a gente vai ver então essa. Então, só rapidamente, a gente falou primeiro da teoria da relatividade restrita de Einstein, de 1905, e como que ele generalizou essa teoria de 1905, 1915, na teoria da relatividade geral, onde o espaço-tempo passa a ter esse aspecto dinâmico, então, algo quase que palpável, como eu demonstrei com aquele lençol. E a gente viu, então, essa ideia da curvatura do espaço, devido à presença de matéria e de energia, que é uma figura que mostra como que, por exemplo, a luz é defletida quando passa próximo a um campo gravitacional, nesse caso, um campo que é dado pela presença da Terra, como que a teoria da relatividade geral foi comprovada, a primeira comprovação foi em 1919, quase 100, um pouco mais de 100 anos atrás, através da observação do eclipse. E outras consequências da teoria da relatividade geral, como não tive tempo de falar, que é a dos buracos negros e de ondas gravitacionais. E aí a gente começou a ver o que era importante para a gente. Desculpa que eu começo mais cedo, mas é só uma revisão, é que eu sou meio neurótico. Então, é só uma revisão que a gente viu na palestra da semana anterior. Tá? Então, a gente viu, começamos a ver os primeiros modelos cosmológicos, e o primeiro modelo cosmológico foi do próprio Einstein, que aplicou a teoria proposta por ele, em 1917, ainda sem comprovação, porque a comprovação disso foi em 1919. Aplicou para o universo inteiro com várias simplificações, e ele percebeu que a teoria não funcionava. A teoria de 1915 não funcionava. Ele teve que consertar, entre aspas, a teoria da relatividade geral, introduzindo um termo adicional, que é a constante cosmológica. Então, essas foram as hipóteses simplificadoras de Einstein. Como eu falei com vocês, não sei se vocês se lembram, mas a ideia da vaca esfericamente simétrica, enfim, isso é perfeito do espírito do trabalho. Começa com hipóteses bem simplificadoras, bem simples, e depois vai complicando esses modelos. Essas foram e a gente ainda usa essas hipóteses de identidade uniforme, primeira aproximação, e é claro que ele assumiu que o universo era estático, limitado. Por quê? Porque não havia nenhuma evidência do contrário. Então, essa é a hipótese mais simples que eu podia fazer. E com essas hipóteses, ele percebeu que o modelo dele não descrevia, principalmente o fato do universo ser estático. Eu falei um pouquinho também das possíveis formas que o universo pode ter. Como eu falei, o espaço não é mais um esfera, um espaço plano, mas ele pode ter 3 possibilidades de ser um espaço plano, ou um espaço finito, uma bola, ou uma superfície que parece uma célula de cavalo. Então, essa daqui é uma ilustração de como seria o universo finito. E aí eu pedi para vocês abstraírem, fazendo uma abstração mental de que todo o universo aqui é o que está na casca, só, e não o que está dentro. Por quê? Porque é difícil fazer uma imagem tridimensional de um espaço. Isso a gente vai usar bastante hoje. Então, ele percebeu
eu falei que esse universo estático não podia ser descrito pela teoria que ele fez em 1915, ele teve que modificar introduzindo essa constante cosmológica que tem um papel repulsivo, portanto, de uma antigravidade. Eu mostrei para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que é, o que é a equação de Einstein. Essas são as equações de Einstein. E, como eu falei, só expliquei um pouquinho, muito pouquinho. E alguém perguntou por que... Ainda bem que eu faço. Não é que vocês perguntam, porque às vezes eu ponho as coisas tão... por que tem esse GN aqui? Alguém perguntou isso na aula passada. Isso aqui é a constante gravitacional de Newton. Então, obrigado por ter perguntado. E os outros termos, vocês sabem o que são. Não tem problema. Isso daqui é só para mostrar para vocês que existem equações por trás do que eu estou falando. Não é só especulações, tá? Essa é a base da cosmologia moderna. Ele teve que introduzir esse termo adicional que não estava no trabalho de 1915, que é a constante cosmológica, o lambda, esse lambda maiúsculo, letra grega, lambda maiúsculo, a chamada constante cosmológica. Ele que teve que introduzir para ter um universo estático. Só uma coisa, tem a matéria, a energia estaria em que ponto da equação? Está aqui. Matéria e energia estão aqui. Obrigado, eu devia ter posto matéria e energia. Isso aqui se chama tensor de energia e momento, para falar isso. E a geometria se considera o quê? A geometria a gente considera é arbitrária. A geometria é dada por esse Gzinho aqui, que se chama métrica. É como você mede distâncias. Então, ela, em princípio, é arbitrária. Em princípio, você não sabe qual é a geometria. Você tem essa uma equação autoconsistente. Você tem que resolver para a geometria. Então, se você sabe como que a matéria está distribuída, do lado direito da equação, você resolve essa equação para encontrar a geometria. E isso é super legal, porque... Obrigado por ter perguntado. Porque, de fato, o que acontece é o seguinte. Naquelas hipóteses simplificadoras, lembra que eu falei hipótese simplificadora? Esse tensor de energia-momento é muito simples. Porque só tem matéria e está uniformemente distribuída. E aí, o que você resolve essa equação, você percebe que essa geometria tem que ser muito simples também. Ela só pode depender de um fator de escala e se é plano, se você é uma esfera ou se é um... Então, com essas... Deixa eu só voltar um pouquinho. Para resolver essas equações, é muito complicado. A gente não sabe fazer, em geral. Mas se você assume umas hipóteses simplificadoras, você consegue. E, de fato, Friedman teve. Ainda teve. Friedman teve. Tem mais que eu falou, ele fez isso. É o que a gente faz. Nas hipóteses simplificadoras. A gente sabe que o universo não é tão simples. Então, o que a gente tem que resolver? A gente tem que ver o que acontece. Lembra do modelo da base historicamente simétrica? Aí você põe X, você põe um rabinho, e aí vê o que acontece. E é muito mais complicado. Mas muito mais interessante. Então, o que a gente faz, no começo, são essas simplificações aqui. Essas simplificações aqui, a gente... Pela verdade, a gente não precisa assumir que o universo é finito, mas Einstein fez isso no trabalho dele. Mas a simplificação que a densidade é uniforme, isso a gente sempre faz. E que, obviamente, essa simplificação não é mais necessária, porque a gente sabe que o universo... Então, há soluções para o universo infinito, por exemplo. Isso não é problema. A gente consegue soluções para o universo infinito, e também mutável, ou seja, variável no tempo. Isso foi o que o Friedman fez. Tá? Então, o Friedman já tinha... Isso daqui é muito legal. O trabalho do Friedman em 22 já... só para falar que só recordando isso que a gente já falou, teve um outro trabalho cosmológico em 1917, usando as equações de Einstein, de uma pessoa que não era o Einstein. Era um astrônomo matemático também, chamado William de Sitter. E ele propôs um outro modelo que era totalmente... O universo era dominado pela constante cosmológica. Interessante é que hoje a gente sabe que esse modelo o universo hoje é dominado pela constante cosmológica. Estou dando um spoiler aqui, na verdade. E uma coisa interessantíssima de De Sitter é que ele propôs uma maneira de distinguir. Eram dois modelos diferentes. O modelo de Einstein, que tinha matéria, um pouquinho de constante cosmológica, e o modelo de Sitter, que não tinha matéria, só tinha constante cosmológica. E o De Sitter propôs uma maneira de distinguir esses dois modelos como
Adivinha? Medindo as linhas espectrais, que a gente já discutiu bastante na primeira palestra. Então, e essa foi uma carta de Isaac de Sitter falando que essa posição das linhas espectrais poderiam distinguir entre esses dois modelos. Eu acho ótimo. A criatividade é uma boa mola propulsora, mas uma péssima juíza. Tem que tomar cuidado. Criatividade é ótimo, mas o juízo final é a natureza, certo? Você pode inventar o que você quiser, mas tem que testar ver se a natureza obedece aquilo que você inventou. Acho isso ótimo. Enfim, esse aqui é o spoiler, que hoje a gente sabe que 70% da densidade do universo está em constante cosmológica. Aí eu comecei a falar de um outro modelo, então estou falando de modelos cosmológicos, certo? Modelo de Einstein, 17. Modelo de Sitter, 17. Modelo de Friedman, Alexander Friedman, 22. Onde foi a primeira vez que se estudou a possibilidade do universo não ser imutável, mas sim de ter uma dinâmica, de não ser o mesmo, ter uma função do tempo. E Friedman, que era estudado das situações da relatividade geral, ele descobriu essa possibilidade matemática de que o universo poderia estar em evolução, mas uma possibilidade matemática. Como eu falei, o juiz supremo é a natureza. E Einstein ainda achava que o universo era estático. Então Einstein achava que isso era uma curiosidade, que tinha uma solução matemática para escrever o universo. Não havia evidências na época. Toda essa história tem tantas idas e vindas, eu acho tão bonita. Eu não sou historiador, mas essa história então, esse aqui é o Alexander Friedman, esse é o trabalho dele, esse aqui é a métrica. Lembra aquele Gemini? Esse aqui é G14, G24, G34, esse é o Gemini, eu falei para vocês, esse aqui chama de métrica. E aqui o R, que seria o raio do universo, ele depende dessa coordenada do temporal. Ele pode mudar Enfim, o Friedman foi muito legal. Isso era a coisa que eu acho que eu parei aqui na aula passada, que era falar o seguinte para vocês. Isso aqui, a ideia que eu queria passar é o seguinte, né? Como que a partir de uma mesma equação fundamental, que é a equação de Einstein, você pode ter modelos diferentes? E aí eu dei um exemplo de uma chamada equação de uma parábola, e aqui eu coloquei 3 curvas que parecem ser muito diferentes, mas vêm de uma mesma equação. Ou seja, qual é a moral da história? Em qualquer modelo, existem quantidades que a gente chama de parâmetros. E dependendo desses parâmetros, o modelo pode fazer coisas diferentes. Então, eu quis exemplificar com essa parábola. Então, é o mesmo modelo, mas você vê, tem curvas diferentes. Por que tem curvas diferentes aqui? Porque os parâmetros, quais são os parâmetros? A, B e C. Esses parâmetros tomam valores diferentes. Eu fiz 3 curvas aqui, com 3 conjuntos de valores diferentes. Então, é por isso que a gente tem comportamentos diferentes para o universo e para o mesmo modelo. Simples. Então, a gente precisa determinar os parâmetros que entram nos modelos. Como que a gente determina os parâmetros que entram no modelo cosmológico? Medindo. A gente tem que medir. A gente não sabe, a gente tem que medir. Os parâmetros a gente mede. Tem jeito. Tá, então eu parei aqui. Agora eu vou começar a palestra. Então, deixa eu ver se consigo mudar aqui. Eu vou botar a palestra. Tá. Ok, então vamos começar a terceira palestra. Tudo bem? Foi só uma recordação. A gente vai começar a terceira palestra discutindo a expansão do universo. Então, o que eu quero fazer nessa palestra, eu espero que dê tempo de terminar, tem 2 tópicos que eu quero falar para vocês hoje. Um é discutir a expansão do universo e outro é, finalmente, abordar o que a gente chama de teoria do Big Bang. Então, vamos ver até onde eu consigo chegar. Pergunta sempre, tá? Sempre pergunta. Então, a expansão do universo. Então, o que a gente viu na aula anterior, nas palestras anteriores, é que
se conseguiu fazer medidas dessas famosas linhas espectrais de nebulosas. Então, Hubble foi o primeiro a fazer isso, em 1929, juntar todos os dados, pelo menos, e ter dados novos. E medir esses desvios de linhas espectrais, famoso redshift, pode ser blueshift, te dava uma ideia das velocidades dessas galáxias. Então, lembra como a gente falou na primeira palestra, como medir velocidades. E medir velocidades é relativamente simples. Basta ter o espectro de algum elemento químico, hidrogênio, por exemplo, que é o mais comum, comparar as linhas espectrais do hidrogênio que vem da luz, que vem da luz de uma galáxia, essas linhas espectrais, comparar com as linhas do mesmo átomo de hidrogênio parado no seu laboratório. E você vê que tem um desvio, não estão nas mesmas posições. Isso é uma indicação da velocidade dessas galáxias. As distâncias, a medida de distância é mais difícil. A gente tem esse método vela padrão, que eu falei para vocês. E essas estrelas cefeidas foram usadas como velas padrão, ou seja, um objeto que tem um brilho conhecido, um brilho absoluto conhecido, você vê o brilho relativo, digamos, do objeto, você consegue inferir a distância. Então, nessa época, aqui em 1929, depois de 1929, começaram a se juntar muito mais dados, porque essas medidas são difíceis, e esses dados mostraram que as galáxias se afastam de nós e com uma velocidade que é proporcional à distância delas. A interpretação dessa medida, que é uma medida observacional, é de que o universo está em expansão. Eu quero explicar por quê. Tá? Isso é muito legal. Eu quero explicar por quê. Então, essas medidas, como eu falei para vocês, o trabalho que começou a mostrar que o universo não é estático, está em expansão, é o trabalho do astrônomo norte-americano Edwin Hubble, de 1929. Acho que eu tenho talvez a figura. Acho que isso eu não tinha mostrado para vocês, né? Esse daqui é a figura original do trabalho de Hubble de 1929. Qualquer estudante de física seria reprovado se fizesse um gráfico desse jeito. Porque não... Por quê? Então, o que tem aqui? Aqui tem velocidade. Primeiro, não esquecer, velocidade é quilômetro por segundo. Acho que os astrônomos na época usavam quilômetros e se entendiam para si. Aqui é velocidade, tá? Esqueceu de segundo aqui. 300 quilômetros por segundo. 1000 quilômetros por segundo, etc. Meio ponto. E aqui é a distância. Qual a unidade de distância que ele usou? Parsec. A gente já viu o que é um parsec na palestra. Okay. E aqui ele tinha umas medidas, então, de algumas nebulosas. Naquela época ainda se chamava... Agora já começou a chamar... Olha só que legal, não tinha reparado. Agora já começou a chamar nebulosas extragalácticas. Lembra quando que se descobriu que tinha galáxias? Na década de 20. Antes a gente não sabia que tinha outras galáxias. Fora da nossa galáxia. Impressionante, né? Bom, então aqui tinha algumas dessas medidas, 100 barras de erro. Quantos pontos tiro quando tem barra de erro? Barra de erro é a coisa mais importante, tem barra de erro. Você tem que saber qual a precisão que você está medindo a coisa. Se não tem barra de erro, você não tem ideia do que você está fazendo. Não tem ideia. E o Hubble resolveu passar numa linha reta, por esses pontos aqui. Como ele resolveu passar duas linhas retas, uma que era o melhor ajuste. Enfim, ele agrupou algumas dessas nebulosas. Tem toda uma... Mas ele passou linhas retas aqui. Quantos pontos eu tiro? Enfim, de novo, é a primeira aproximação. Então ele assumiu uma relação linear entre velocidade e distância. Essa relação linear, matematicamente, e de novo, me parece, se vocês não estão acostumados com isso, você pode escrever desse jeito. Então aqui é a velocidade, aqui é a distância, e tem uma relação linear entre elas, significa que a primeira potência aqui, a primeira potência aqui, e tem uma constante de proporcionalidade. Não podia ser mais simples. Tá? E essa constante de proporcionalidade, hoje, ele não fez esse trabalho, mas hoje a gente chama de constante de Hubble. E esse H vem de Hubble. Ele chama constante de Hubble. E tem um zero aqui, porque a gente vai ver mais tarde que essa constante de Hubble não é uma constante. Mas, enfim, isso é mais tarde. Então, isso aqui é o que a gente chama de constante de Hubble. E a gente pode dar isso para um estudante e ele pode calcular quanto essa constante de Hubble olhando para esse gráfico aqui. Ele pega
pega essa linha reta, pega um ponto aqui, divide a velocidade pela distância, ele tem quanto que é a constante de Hubble. Tão simples quanto isso, certo? Aqui é 10 a sexta, 1 milhão de parsecs. Aqui eu acho que isso é 300 a 500. Acho que é 500 km por segundo. Então você vê que a constante de Hubble vale 500 km por segundo dividido por 1 milhão de parsecs. Essa é a constante de Hubble. Se você fizer essas contas, você vai ver que a constante de Hubble é 500 km por segundo dividido por 1 megaparsec, que é 10 a sexta de parsec. Isso é o que o Hubble mediu. Curiosidade, alguém sabe qual é a constante de Hubble? Só curiosidade. Tem duas, né? É por volta de 70 km por segundo por megaparsec. Então, Hubble errou por um fator quase 10. Ciência, pessoal, é assim. É assim que a gente faz. A ideia está certa. Depois os dados foram melhorados. Então, por exemplo, eu gosto desse gráfico aqui. Ainda, esse gráfico, eu vou mostrar uns dados de até 1994, no século passado ainda. Que eu acho impressionante esse gráfico. Esse é um gráfico de distância por velocidade. E são dados compilados até 1994. Hoje tem muito mais dados do que isso. Aqui é a distância em megaparsec, aqui é a velocidade, em quilômetros por segundo. Os dados de Hubble estão nesse quadradinho aqui. Então, vocês verem como que a ciência progride. Como que ela progride? Com instrumentos mais sofisticados, com observatórios, com observações, com um monte de gente trabalhando. É assim que a ciência progride. Tá? Então, veja essa relação. Agora sim, agora dá para traçar uma linha. Agora dá para traçar uma linha. Se você traçar essa linha, você vai ver que está por volta de 72. Aqui tem outras unidades, enfim. 72 km por segundo por megaparsec. E uma coisa importante, eu gosto de chamar a atenção sempre, é que aqui tem barras de erro. Aqui tem barras de erro, mas está vendo? Devia ter 2 barras de erro para cada ponto, sabia? Por quê? Porque em princípio, tem certeza na distância e tem certeza na velocidade. Só tem certeza nessa linha pequenininha, porque é fácil de redshift. Então, as barras de erro em redshift são muito importantes. Vocês terem uma ideia de como que as coisas evoluem, tá? De novo, são palestras sobre a evolução da ciência. E assim que a ciência evolui, com mais dados, e mais instrumentos, mais observações, muito cuidado com barras de erro. Então, é isso. Então, tem uma expansão no universo, e a expansão no universo tem uma consequência que é incrível. Que é que o universo tem uma história simples, mas é incrível. Para mim, é uma das maiores descobertas da humanidade. O universo tem uma história simples. O universo tem expansão, não é estático. O universo hoje é diferente do que era no passado e diferente do que vai ser. Qual é essa história? É o que a gente quer descobrir. Bom, falando de história, a história da descoberta da expansão do universo é um pouco mais complicada, pelo seguinte. Eu já falei do Lemaitre. O Lemaitre, ele escreveu um trabalho em 1927, onde ele pega todos os dados disponíveis. Ele não era observador, ele não fazia observações, ele era um teórico. Ele pegou os dados disponíveis de velocidades e posições em nebulosas extragalácticas da época e ele descobriu a mesma relação de Hubble, a relação linear. Hubble 29, eu estou falando 27. E mais do que isso, Lemaitre era teórico. Ele tinha deduzido as equações de... Lembra que eu falei das equações de Friedman, da evolução do universo? Lemaitre deduziu, sem saber do trabalho de Friedman, em 27, e ele deu a interpretação correta dos resultados dessa relação linear e a expressão correta de que o universo está em expansão. Hubble não. É interessante isso. Se você olhar o trabalho do Hubble, em nenhum momento ele diz que o universo está em expansão. Ele põe os dados, põe a relação linear e fala, a interpretação deixa para os teóricos, tá? É assim que ele fala. E foi o que ele fez. Então, o Lemaitre publica um trabalho em 27. Ninguém presta atenção, porque o trabalho foi publicado em francês, numa revista belga, e ninguém olhou. Ninguém. Ele mandou para um monte de gente. Ninguém olhou.
E depois, acho que um físico famoso chamado Arthur Eddington pediu autorização para republicar o trabalho dele em 31, uma revista famosa britânica. E o título do trabalho já explica tudo. É um universo homogêneo, a hipótese de que o universo é homogêneo, de massa constante, então a massa do universo não muda, e de um raio do universo que cresce. E esse raio que cresce, ele explica a velocidade radial de nebulosas extragalácticas. Não tem... O título já explica tudo. E ele assina como Abel, sabe? Eu acho o padre, né? O padre Lemaitre. Então, ele foi republicado em 31. E esse é o trabalho de republicação, trabalho 31. Ele diz assim, né? Para encontrar uma solução cosmológica que combina as vantagens dos modelos de Einstein e de De Sitter, então a gente está falando do trabalho de origem 27, trabalho de Einstein e De Sitter 17. Somos levados a considerar um universo de Einstein, onde o raio do espaço ou do universo é permitido variar de uma maneira arbitrária. Okay? E ele calcula qual que é a constante, essa constante proporcionalidade, que a gente viu que o Fabo calculou e deu quanto? 500, né? Ele calcula aqui também. 625 km por segundo em 10 a 6, 1 megaparsec. Esse é o número que ele obtém a partir dos dados disponíveis na época. Que não é tão diferente do de Hubble, tá? Só queria dizer isso, não é diferente. E mais, ele tinha a interpretação correta. Então, o trabalho de Lemaitre foi incrível. E mais, eu não sabia o trabalho de Friedman. Lemaitre não conhecia o trabalho de Friedman, ficou desconhecido também. Então, falar um pouquinho de Georges Lemaitre, acho que tem só algumas coisinhas aqui, que ele estudou matemática e física na Universidade de Louvain, simultaneamente com, para mim, um dos personagens principais em cosmologia. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. Incrível. E, simultaneamente, ele fez teologia nesse seminário perto de é na Bélgica, perto de Bruxelas. E em 23 ele é ordenado abade. De 23 a 24 ele trabalha com Eddington em Cambridge. Acho que eu já tinha falado de Arthur Eddington, se não falei, vocês me corrijam. Em 24, enfim, ele faz seu doutoramento no MIT, em Harvard, dos Estados Unidos. Não é pouca coisa, não. O cara ele conhecia todo o círculo de cosmólogos, era um físico incrível, matemático incrível também. E depois ele assume o cargo de professor na Universidade de Louvain, publica... ele tem um artigo fantástico sobre o modelo de De Sitter, que eu posso falar mais tarde. Em 27, ele termina a tese de doutorado, que foi feita no MIT, e essa é a base do trabalho dele de 27. E aí tem uma coisa que eu acho que eu mencionei com para vocês, talvez, que ele encontrou Einstein na uma conferência famosa em Bruxelas, em 1927. Aí o Lemaitre mostrou o trabalho para Einstein, o Einstein falou: seus cálculos são corretos, mas seu entendimento de física é abominável. Imagina. Mas é aquela história. Não tinha evidência do universo em expansão, etc, etc. E demorou um pouco para Einstein ser convencido. A gente vai chegar a como que Einstein foi convencido. Aí, em 1931, o Eddington providencia a publicação dessa tradução. E isso eu vou falar um pouquinho mais tarde, que em 1931 também, tem um pequeno ensaio de menos de 500 páginas que o Lemaitre publica numa revista muito famosa chamada Nature, que foi a primeira ideia de como surgiu o universo. Que é incrível. E ele foi, de 60 até a morte dele, ele foi presidente da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano. Vocês sabem que existe uma Academia Pontifícia? Ele foi presidente da Academia Pontifícia. Acho que eu falei, né, do julgamento de Galileu, essas coisas. Fala. Porque, obviamente, o fato dele ser um abade levanta a questão de como que ele concilia uma interpretação dessas com uma interpretação de uma criação. Então, o que ele chamou alguma vez a atenção para isso? Ele tem que chamar a atenção que modelos
que ele desenvolveu de criação do universo não tinha nada de inteligente. Ele falava isso. Ele falava isso, ele se separava. Diz ele. Eu acredito nele. Ele foi um cientista incrível. Essa é uma fotografia do Lemaitre, talvez eu tenha mostrado outras. Uma coisa interessante também é que a gente aprende que essa lei linear, não sei se você já aprendeu, era a lei de Hubble. Mas, é gostado como a astronomia é uma coisa democrática, existe uma coisa chamada União Internacional Astronômica. Em 2018, numa reunião dessa União Astronômica Internacional, eles votaram mudar o nome da lei de Hubble para a lei de Hubble-Lemaître. Então, eu acho muito justo. É a mesma instituição que demoveu Plutão de ser planeta. Eles têm esses votos democráticos. Isso eu acho muito justo. Porém, a constante de Hubble continua sendo constante de Hubble. Não constante de Hubble, até onde eu saiba. Então, isso daqui é uma foto de Einstein com Lemaitre em 1933, bem depois. A Solvay foi 27. 33 Einstein já estava convencido. Isso em Pasadena, na Califórnia, Caltech. Eu posso explicar por que eles estavam lá, porque é história. A história é tão incrível. Mas, enfim, eu não vou ter tempo. Então, o que eu quero falar é sobre a interpretação da expansão do universo. O que significa o universo estar expandindo? Isso é um conceito que é difícil a gente entender, compreender, ou pelo menos nem visualizar. Então, eu quero dar algumas analogias da expansão do universo. Uma analogia que se usa bastante é a analogia do balão, que talvez você já tenha visto. Então, aqui tem um balão, e nesse balão tem umas manchinhas pintadas, que seriam galáxias, e você enche o balão, então as galáxias se afastam umas das outras, e de novo, você tem que pensar que a desvantagem toda analogia tem falhas. A falha dessa analogia é essa, de que você tem que pensar que todo o universo é só a superfície do balão. Não tem dentro do balão, não tem fora do balão, só a superfície, casquinha do balão. Todo o universo, tá? Então não existe dentro ou fora do balão. E a expansão do universo, nesse caso, é visualizada, a maneira de você tentar visualizar é o balão sendo enchido. Aqui é uma maneira de você visualizar a expansão do universo. Tem uma outra analogia que eu resolvi pôr também, que às vezes facilita e às vezes não facilita. Então, vamos ver o que vocês acham. Que é a famosa analogia do bolo com passas. Então, e aí é uma analogia tridimensional. Nesse caso é mais fácil de imaginar. Então, imagine vocês um bolo com passas, ou um bolo com passas, você põe no forno, né, e se você não esqueceu do fermento, o bolo cresce e as passas se afastam umas das outras. Tá? Então, uma outra analogia em 3 dimensões, mas que tem desvantagens também, é mais difícil de imaginar um espaço puro, etc, etc. Mas essas são as analogias que a gente tem em mente. E aqui também tem uma figura que mostra, uma figura que tenta ilustrar a expansão do universo, aqui com as galáxias se afastando umas das outras. Tá? Então, é como se o universo fosse uma folha elástica, né, e está sendo esticada. Essa é a ideia da expansão. O espaço tem essa propriedade elástica. Então, as galáxias elas vão de carona, eu gosto de pensar assim, na expansão do espaço. Agora, por que essa expansão do espaço resulta nessa lei de Hubble-Lemaître? Qual que é a relação? Isso eu quero mostrar para vocês. E vamos ver se vocês conseguem entender. Tá? Então, vamos lá. Então, por que essa relação de proporcionalidade entre velocidade e posição, que é o que Hubble encontrou, Lemaitre também, implica em uma expansão do universo? Então, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vamos ver se vocês entendem. Aqui são 2 instantes do universo. Meu universo é essa folha, tá? Mas aqui são 2 instantes. Eu devia separar aqui, tá? São 2 instantes do universo.
Tá? Aqui está um instante arbitrário, T, e eu pintei umas bolinhas aqui, talvez galáxias, nesses chama vértices, é isso que chama? Intersecções. Aqui eu desenhei então umas bolinhas aqui, e cada quadradinho aqui tem um tamanho L da minha folha quadriculada. Então aqui eu coloquei, por exemplo, eu vou fixar, vamos olhar essas três galáxias, três objetos, três galáxias, A, B e C. No instante inicial elas estão desse jeito. Qual a distância entre A e B? L. Qual a distância entre A e C? 2L. Tá aí tudo bem? Tá. Então agora vamos pensar num outro instante, no futuro, o universo dobrou de tamanho. Vamos pensar assim. Tá? Dobrou de tamanho. Então, aqui eu vocês estão vendo que está tudo dobrado de tamanho? Ok. Então, vamos repetir o exercício. Qual é a distância de AB? 2L. Quanto que era a distância anterior de A e B? L. Qual a variação na distância? Quanto que mudou a distância? 1L. Esquece o L. Você quer igual? Tá? 1. Mas tem um L, mas é 1. Tá? Então, percebeu que a distância entre A e B mudou de 1. Agora, vamos ver quanto que mudou a distância de A até C. Quanto que é a distância de A até C agora? Quanto que era antes? 2. De quanto mudou? 2. Dobro, né? Dobro. Então, veja, a galáxia, essas duas galáxias A e C estavam o dobro de distância do que A e B. E a distância entre elas, depois de um certo intervalo de tempo, é o dobro do que a distância de A inicial a e B. Significa o quê? Significa que a velocidade é o dobro. Por quê? Porque no mesmo intervalo de tempo, a distância entre A e B mudou de 1 e a distância entre A e C mudou de 2. Tá? Ou seja, quanto mais... E aí, se você fizer para as outras, vai ficar a mesma coisa. Proporcional à distância. Então, essa é a ideia da expansão do universo. E devido a uma taxa de expansão constante, é que leva a essa proporcionalidade entre velocidade e distância de galáxias. Tudo bem? Então, isso aqui é só para mostrar como que a expansão, um universo de expansão, uma taxa constante, leva como consequência a essa lei de Hubble-Lemaître. Então, depois dessas descobertas, levou algum tempo, mas Einstein é finalmente convertido. Einstein se recusava a acreditar que o universo estava em expansão. Por quê? Porque ele não estava convencido dos dados observacionais. Agora ele está convencido. E isso é muito irônico. Em 1932, então vamos lá, 29, primeira observação de Hubble. O que aconteceu em 31? 31 teve outros trabalhos de Hubble também, mas enfim, esses modelos, essas medidas de Hubble foram melhoradas. Mas em 32, Einstein, é muito gozado isso, Einstein encontra De Sitter em um Caltech. Os dois estavam visitando o Caltech em 1932. E o motivo pode ser, depois eu falo. E Einstein e De Sitter juntos, lembra? Einstein e De Sitter tinham modelos, em 1917, totalmente diferentes. Em 32, eles escrevem juntos um trabalho com outro modelo cosmológico, que era o modelo mais simples possível, que obedecia às observações daquela época de 32. Então, era um universo em expansão, não era estático, apenas com matéria, porque não precisava de constante cosmológica. O que Einstein usa constante cosmológica? Para contrabalançar isso, para fazer um universo estático. O universo não era estático, não precisava, mas aliás, Einstein disse que... Eu vou falar. Einstein dizem que ele disse que a introdução da constante cosmológica foi o maior erro da vida dele. Enfim, então esse é um modelo mais simples, consistente com as observações da época. Só com matéria, sem constante cosmológica e plano. Mais simples possível, não dá. Mais simples do que isso, não dá. Então esse é o modelo mais simples possível,
ficou conhecido como modelo de Einstein de Sitter. Isso aqui é o modelo, então, sobre a relação entre a expansão e a densidade média. Então, densidade média. Assume uma densidade média. Uma densidade média que muda com o tempo também, porque agora tudo muda com o tempo. E esse é o modelo que ficou conhecido como modelo de Einstein de Sitter. São 2 páginas. Escrito na Califórnia, onde tem o observatório do Monte Wilson, em 1932. Einstein visitou a Califórnia 3 vezes, por 3 anos consecutivos, no inverno, 31, 32 e 33. Por quê? Porque ele queria sair da Alemanha, devido ao antissemitismo, e o Caltech queria que ele fosse para lá. E a história é que ele não foi para o Caltech. Tem um hotel aqui chamado Universo. Tem um hotel chamado Universe Flat, que é Flat Universe, não sabe se é Flat. Mas tem, é muito usado, porque a gente coloca os nossos hóspedes, as nossas referências ali, né? Então é até a piada, né? Mas acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho essa história incrível e irônica, porque em 1917 os dois tinham modelos totalmente diferentes, e eram modelos estáticos, para falar a verdade, o de Sitter não era estático, mas ele não sabia. Em 1932, os dois se juntam e escrevem um trabalho super influente que virou, isso daqui, pessoal, virou o paradigma de cosmologia por 60 anos. O modelo mais simples. Incrível, né? E aqui tem uma fotografia do De Sitter e Einstein trabalhando juntos no Caltech em janeiro de 32. E Einstein disse, então, que essa introdução da constante cosmológica foi seu maior erro, mas a fonte é um livro, é a autobiografia, só tem essa fonte, é a autobiografia do George Gamow. Então ele fala assim, isso aqui é muito, a história é incrível. Então, muito depois, quando eu estava discutindo problemas cosmológicos com Einstein, ele observou que a introdução do termo cosmológico foi seu maior erro. O maior erro que ele já fez na sua vida. Mas esse erro, rejeitado por Einstein, algumas vezes ainda é usado por cosmólogos, mesmo hoje em dia, e a constante cosmológica, denotada pela letra grega lambda, mostra a sua cabeça feia. Nova, again, como é nova? De novo. Como é que é? E isso daqui foi escrito na década de 60. E a evidência da constante cosmológica, que eu vou falar na próxima palestra, é final da década de 90. Quer dizer... Hã? A gente vai falar bastante de George Gamow daqui a pouco, tá? Então, agora eu queria que vocês pensassem um pouco. Porque essas são as questões que aparecem. Né? O universo está em expansão. Onde ele está se expandindo? Não é essa questão que você sempre me pergunta. Para onde o universo está expandindo? E agora? Para onde que ele está expandindo? Essa é a outra pergunta. Espera aí. Calma um pouquinho. Então, para onde está expandindo? Então, deixa eu voltar para você. Eu gosto da figura que eu acho que talvez seja melhor para explicar. Né? Ou do balão, ou desse. Eu gosto desse balão, que é mais bonito. Cadê aquele balão? Ixi, está na outra. Então vai nesse mesmo. Pensa nesse balão, certo? Todo o universo é o balão. Todo o universo é o balão. Você enche o balão. O que acontece? Você está criando mais espaço. Para onde que ele está expandindo? Está aumentando. Ele tá aumentando.
O espaço está aumentando. Mas não tem. Mas não é que não está invadindo outro espaço, você entende? Não é que tem um outro espaço. Está criando. Está criando o próprio espaço. Nesse caso, não há fronteiras. É como a Terra. A Terra não tem uma fronteira. Se você pensa só na superfície da Terra. É um espaço finito que não tem uma fronteira. Né? Essa é a ideia. Fica mais difícil pensar. Pensa agora na folha. Pensa no universo plano. Aí é infinito. Para onde que ele está expandindo? Infinito, infinito. Vai continuar, né? Está tudo expandindo. A questão do infinito é complicada, mas enfim, fala. Isso aí você fala. Essa maneira você imagina. Isso, tá. E quando ele está explodindo, ele vai vir para algum lugar. Aquele lugar não existia, né? Ou seja, não existia. Aí, quando a bola expande, ele ocupou aquele lugar que não existia. Mas se ele Não tem em cima, não tem em cima. É, Não tem embaixo, não tem dentro da bola. É só a superfície da bola. sim, mas quando ele expande, criou-se um espaço, né? Aumentou o tamanho da bola. Certo? Tem isso que não existe mais. Não existe o espaço. Não tem você. Não existe coisa fora. Você está pensando fora da bola. Não pode pensar fora. Você está na bola. Mas está tudo na bola. Não existe fora da bola. Justificar entender uma coisa complicada de entender uma coisa como lá. O que existe é a superfície. E quando você expande, você está expandindo a superfície. Se a gente pegasse uma só, a gente pegar um modelo de espaço. É isso. Aí é tridimensional. Se ele pode, eu não estou imaginando. Mas Agora pensa num forno infinito. É isso. Não existe alguma coisa que é infinito, certo? Então, Aqui o espaço é finito. E vai aumentando. No caso do forno, como eu falei, é fácil de imaginar, mas a ideia de espaço curvo é mais complicada. Então, no caso do forno, é mais fácil de imaginar como se o espaço fosse plano. Ou seja, infinito. Então, isso não é. Isso que eu estou falando vai entortar a cabeça de vocês, mas vamos parece que não existe. existe, que está na superfície. O espaço está na superfície e o tempo está aumentando. Mas vamos continuar. Vamos digerir. Depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Que eu quero. Você tem que digerir, não é fácil. Não é fácil digerir essas coisas. Não é fácil. Então, essa era a primeira pergunta: para onde o universo se expande? Ele está aumentando em tamanho. Não é que não está tomando espaço em outro lugar, nada, tá? Ele está criando seu próprio espaço. Um elástico, uma folha elástica. Ela está sendo esticada. É uma maneira de você pensar. Agora, ele levantou um ponto aqui, que eu quero que vocês pensem também. É a próxima pergunta. Qual que é o centro do universo? Existe um centro do universo? Existe um centro? O que seria um centro? Por exemplo, eu estou olhando eu estou aqui, na nossa Via Láctea, e estou olhando as galáxias se afastando de mim. Todas estão se afastando de mim. Todas estão se afastando de mim. Então eu estou no centro. Se estão todas se afastando de mim, eu estou no centro. Eu sou o centro do universo. Por quê? Pensa agora, exato. Pensa uma pessoa numa outra galáxia, Andrômeda. Vai ver a mesma coisa. Vai ver a mesma coisa. Todas as galáxias estão se afastando da outra pessoa. Eu não tenho centro. Não tenho centro de expansão. Está tudo se expandindo.
Todas as galáxias se afastam de todas as outras galáxias. Uma história. O universo tem uma história. E aí eu vou falar a história. Qual seria esse tempo? Vai chegar no Big Bang. Então, guarda essa pergunta para daqui a pouco. Tá, então vocês estão convencidos que não existe um centro? Que todas as galáxias têm todas as outras se afastando? Ou não? Tanto no balão quanto fala. Se você pensar em um modelo de expansão então, átomos mais que outros, poderia dizer que o centro seria uma dessas expansões, no caso, a teoria do Big Bang, de outra Começou. Boa. Então vamos pensar. A gente vai chegar lá. Que é a ideia de não é fazer. Você está numa posição privilegiada. E você pode pensar até você está depois do trabalho. Mas a gente vai ver o que acontece no passado. Em algum momento a gente vai chegar nesse ponto. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se. Então agora tem uma história, certo? O universo tem uma história. Então vamos voltar no problema do tempo. Deixa eu voltar aqui. Cadê o Zé? Está aqui. Eu não falei qual que é esse tempo, certo? Eu não falei qual que é esse tempo. Mas eu imagino, o que eu motivei vocês a pensar é que o universo está em expansão e essa expansão depende do tempo. Então vamos pensar assim. Aqui, na distância entre a galáxia A e B, elas têm uma certa velocidade entre elas. Ok? Se você rodar o relógio para trás, então se eu estiver indo para esse lado, elas vão estar mais próximas. Então vai estar tudo mais próximo. Né? E se eu souber qual que é essa velocidade aqui e a distância, eu posso calcular quanto tempo atrás elas estavam uma em cima da outra. Certo? Como é que eu faço isso? Não é difícil. Eu tenho a relação entre velocidade e distância, que é a lei de Hubble. Como é que eu acho o tempo que levou para essas galáxias estarem a uma distância, por exemplo, L aqui? Né? Eu tenho que dividir essa distância pela velocidade. Se eu dividir essa distância pela velocidade, eu tenho o tempo que levou para ela chegar até aqui. Dividir a distância pela velocidade, olha só. Se vocês entenderem, a lei de Hubble, né, é essa daqui, que a velocidade é proporcional. Então, eu acabei de falar. Eu vou ter o tempo que levou para as galáxias separadas. Mas a lei de Hubble dá uma relação. O que acontece? Distância forte. Isso daqui é simplesmente o inverso. Olha o significado disso. Independente da distância.
significa que qualquer que seja a distância entre essas galáxias, em um tempo anterior, dado por isso daqui, sabe o que acontece? Estavam todas juntas. Todas, independente da distância, porque a velocidade aumenta com a distância. Por isso que cancela. Então, se eu um certo tempo, está tudo junto. Tudo junto. E esse é o início. Calma, eu não falei isso. Não falei isso. Não coloquem palavras na minha boca. Eu não falei isso. O que é esse tempo, então? É o tempo que levou para as galáxias estarem hoje separadas por uma distância. E nesse tempo aqui, no passado, elas estavam todas juntas. O que é esse tempo? É a idade do universo. Esse tempo é a idade do universo. Então, você chegar nessa conclusão. Então, qual a idade do universo? Então, a idade. Então, só estou repetindo o que eu já falei para vocês. Mas isso tem que ser digerido, então eu vou repetir de novo. Então, uma das consequências da lei de Hubble-Lemaître, caso ela seja sempre válida, ela não é sempre válida, vou falar daqui a pouco, é que houve um momento que a gente pode chamar de início do universo. Se as galáxias estão se afastando uma das outras, no passado elas estavam mais próximas. Certo? E, para uma velocidade constante, em um tempo finito, que eu chamei T maiúsculo, que é a distância dividida pela velocidade no passado, as galáxias estavam todas juntas. E o que segue da lei de Hubble-Lemaître, porque eu substituí aqui a lei de Hubble-Lemaître, é que a idade do universo é dada pelo inverso da constante de Hubble. Então, vocês podem calcular a idade do universo, porque se eu falar para vocês que a constante de Hubble vale 100 km por segundo por megaparsec, você tem, você calcula o universo. Não é difícil. Sabe por quê? Porque quilômetros por segundo, aqui, ó. Qual é a unidade da constante de Hubble? Falei para vocês, era a velocidade por distância. Então, quilômetro por segundo por megaparsec. Mas uma coisa que ninguém reclamou, devia ter reclamado, é que quilômetros por megaparsec são unidades distantes. Então, de fato, você pode escrever a unidade de Hubble como sendo 1 sobre segundo. O inverso de 1 sobre segundo é segundo. Unidade de segundo. Então, o inverso da constante de Hubble tem unidade de tempo. E essa é a idade do universo. Basicamente é isso. Se você colocar o valor de 100 km por segundo por parsec e calcular o inverso, você vai ver que dá 14 bilhões de anos. Que é mais ou menos o que a gente observa. A gente deduz a partir de outras observações. Então, a gente acabou de ver que o universo... Depois eu vou voltar para o que acontece nesse instante inicial. E só para dizer para vocês que as medidas cosmológicas mais recentes, aqui foi realmente o que a gente chama de conta de padeiro, acho que politicamente correto falar isso. Conta de guardanapo. Que as medidas cosmológicas mais recentes indicam que a idade do universo é... Olha a precisão disso, 13.791 com um erro de 0,021 bilhões. Tá? Essa precisão a gente só obteve através de medidas realizadas nos últimos 20 anos. Né? Ok, então eu vou fazer mais uma pergunta agora para vocês, que é: qual o tamanho do universo? Não, isso eu posso responder para vocês. Vamos lá. Pera lá. Vocês não me respondem isso, sem olhar para os slides. Veja, falei para vocês que o universo tem 14 bilhões de anos. Então, qual o maior... A pergunta que eu fiz é essa. O que eu devia perguntar é o seguinte: qual é o maior tamanho que eu posso observar do universo? Exatamente. 14 Milhões de é o tamanho do universo. O universo, mas veja, o universo é observado, é possível observar. Ele é mais forte que isso? Pode ser, não sei. É possível observar. Pode ser infinito, pode ser infinito, pode ser. O que eu sei, que eu consigo
observar, tem um limite. Tem um limite. 14 bilhões de anos. 14 bilhões de luz. Seria para cá. Não seria nada. Esse eles vão mostrar uma coisa diferente. Não enxergar. Tem até coisas que nós não conseguimos observar. Pensa que a gente está nessa folha do esticando. O universo observável, eu sei. Não sei. Mas agora, deixa eu falar uma verdade. Você acertou. Esse seria o universo observável. Com exceção, quer dizer, é que eu não levei em conta 9 milhões de universo é isso. Então é um pouco maior, mas um pouco maior. 60 e poucos. Eu vou mostrar uma ilustração que mostra isso. Então, isso aqui é o que você falou, certo? Qual o tamanho do universo? E devia ser o universo observável. Então, eu vou corrigir aqui. Universo observável. Então, o universo tem uma idade finita, a gente acabou de ver, faz cerca de 14 bilhões de anos. A luz também tem uma velocidade de propagação finita. Então, existe uma distância máxima na qual a gente pode enxergar objetos no universo, que é a distância que a luz viaja desde esse início. Então, a distância máxima é maior que 14 bilhões de anos-luz, e é maior porque devido à difusão do universo. Então, acho que eu tenho uma figura que mostra. Então, o raciocínio seu está perfeito. A gente tem que levar em consideração, é um pouco mais complicado, que a gente tem que levar em consideração a difusão do universo. E aqui tem uma figura que mostra, então, duas galáxias, uma emite uma luz, um raio de luz que está indo para a outra, então ela vai observar, mas quando ela observou aqui, se tivesse parado, seria 14 bilhões de anos. Mas como ela está expandindo, isso está para calcular nos modelos cosmológicos qual que é esse efeito. Né? E é da ordem de 46 bilhões de anos-luz, então. Em vez de ser 14, é 46 bilhões de anos. Ok. Percebe também, essa figura é muito legal, porque percebe que aqui esse desenho aqui mostra um raio de luz, mas mostra realmente uma onda de luz, né? Tem um comprimento de onda que é esticado também. Esse é o redshift. Essa animação é legal. Então, aqui eu faço essa distinção, né? Então, note que esse é o tamanho do universo observável. A gente não pode afirmar qual é o tamanho do universo como um todo, pois simplesmente a gente não tem acesso a todo o universo, porque a idade é finita e a velocidade da luz é finita. Não tem nenhum fenômeno que se propague a velocidades maiores que a velocidade da luz. Provavelmente, a gente acha até agora que o universo é infinito e pode mesmo haver partes onde fenômenos físicos são diferentes. Então tem uma teoria super especulativa, super especulativa. Eu não vou falar. Eu vou falar o nome que vocês querem, chama multiverso. Tá? É especulativo, não tem comprovação nenhuma, mas existe essa possibilidade, uma teoria não comprovada, especulativa. Tá? Que você tem que deixar muito claro. Então, pode haver partes do universo com uns fenômenos assim, impressionantes. O universo pode existir. Tá? Então, pode ser que exista uma parte do universo que a gente não tem acesso, que a taxa de expansão seja diferente, que o valor da constante cosmológica seja diferente, o valor da massa do elétron seja diferente, enfim. E existem esses modelos de multiverso que são altamente especulativos. E eu não vou falar sobre isso. Poderia falar, mas obviamente não vou ter tempo. Tá, e eu falei então nessa lei de Hubble-Lemaître, essa daqui, e ela não é válida em toda a história do universo, ela possui limitações. E eu quero explicar por que ela tem essas limitações.
Então, para distâncias relativamente pequenas, né, existe uma limitação, mas essa não é tão importante, que está relacionada ao fato de galáxias possuírem o que a gente chama de velocidades peculiares. Então, deixa eu explicar isso um pouco melhor. Alguém já deve ter notado, reparado, que, por exemplo, Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da uma galáxia grande, mais próxima de Andrômeda, que tem outras galáxias. As nuvens de Magalhães são galáxias, mas enfim. A galáxia importante mais próxima da Via Láctea, de fato, ela está se aproximando, não está se expandindo. Ela não está se afastando. Uma velocidade da ordem de 300 km por segundo. Né? Mas quanto mais longe uma galáxia, menos importante são esses efeitos que a gente chama de velocidades peculiares, que vêm do fato de como essa galáxia não está muito longe, a força gravitacional ainda é bastante forte. Se você vai para uma galáxia cada vez mais longe, a força gravitacional entre essas duas galáxias fica menor, e aí a galáxia fica mais sentindo a expansão no universo. Assim. Então, galáxias mais distantes, que não estão ligadas gravitacionalmente, obedecem a essa lei de Hubble-Lemaître com mais precisão. Então, porque não tem esse efeito que a gente chama de velocidades peculiares, que é devido a modificações pela atração gravitacional entre as galáxias. Agora, importante para a gente é grandes distâncias, isso que eu quero enfatizar. Então, em grandes distâncias, a lei de Hubble-Lemaître não é válida, porque ela ignora a variação dessa velocidade de expansão do universo, da taxa de expansão do universo. Lembra que a gente está assumindo que essa taxa, eu assumi implicitamente quando eu derivei, que essa taxa de expansão é constante. Mas o que acontece é que isso não é verdade. Eu vou explicar por que isso não é verdade. Porque existe a força de atração gravitacional no universo. Então, as velocidades das galáxias não podem ser... A expansão do universo, a taxa de expansão do universo, não pode ser constante. Por quê? Porque você tem que levar em consideração a força gravitacional. Então, a mesma coisa que se eu jogar isso daqui para cima, ele vai subir, mas a velocidade vai diminuir. Tá? Então, a velocidade dessa taxa de expansão, ela tem que diminuir. Né? E esse efeito tem que ser medido. Então, a gente espera que essa velocidade de expansão, a taxa de expansão, mude com o tempo. Né? Então, é isso que eu falei aqui. Se a gente jogar um corpo aqui para cima, a velocidade do corpo diminui. Ou seja, ele desacelera. Tá? O que é desacelerar? É diminuir a velocidade. Então, o universo tem que estar desacelerando. Por quê? Porque a força gravitacional é a força mais importante em grandes escalas que causa essa desaceleração. Portanto, a lei de Hubble-Lemaître tem que ser modificada para levar em conta essa desaceleração. E é fácil de fazer essa modificação e você introduz um parâmetro que tem a ver com exatamente com a desaceleração. Então, uma corrida que aconteceu nos últimos 40 anos foi medir o que se chama a desaceleração do universo. E as medidas começaram a ficar mais precisas a partir do final do século passado. E o que se mediu foi algo surpreendente, mais perturbador, surpreendente, se você quiser. O universo não está desacelerando, ele está acelerando. Ele está acelerando. Tá? E isso foi uma surpresa. Algumas pessoas já esperavam, mas ninguém de fato. Para mim foi uma surpresa, muitas pessoas foi uma surpresa. A gente não sabe o porquê, mas uma maneira de você explicar isso é com aquela velha constante cosmológica de Einstein. De fato, foi a primeira evidência, isso apareceu em 1998, de que a constante cosmológica pode ter um papel, ou se ela for responsável, ela pode, em primeiro lugar, deixa eu explicar, ela pode ser usada para explicar a aceleração do universo. Primeira coisa, pode ser usada para explicar. Se ela é a explicação, a gente não sabe, mas ela pode ser usada para explicar e ela explica. Okay? Se é a verdade, a gente não sabe, estamos testando. A gente dá um nome mais geral para o que causa essa expansão acelerada. O nome mais geral, que confunde muita gente, é energia escura. Não tem nada a ver com matéria escura. Então, energia escura é a mesma coisa. Ótimo. Constante cosmológica é um exemplo de energia escura.
constante cosmológica tem o papel da energia escura. Tem outras coisas que podem ser energia escura, além da constante cosmológica? Tem. Qual que é o modelo mais sempre é a constante cosmológica? Não tem nenhuma evidência de que não seja constante cosmológica. A gente está louco com evidência de que não seja constante cosmológica. É o que a gente mais quer descobrir alguma coisa que vai além da constante cosmológica. Mas, por enquanto, todos os dados apontam para uma constante cosmológica. Poderia variar como se constante. Poderia variar em ser constante. Então, tem modelos onde aí não seria uma constante, certo? Um monte de modelos. Existem modelos onde a energia escura que vai além da constante cosmológica. Existem vários modelos sobre distância. Isso é um assunto de ponta, atual. Todo mundo está trabalhando nisso. Muita gente em cosmologia trabalha. Isso é uma das questões mais importantes da cosmologia. A natureza da energia escura. Como que a gente determina isso? Com mais dados, mais levantamentos, tentando testar se muda com o tempo. Se mudasse com o tempo, seria incrível. A gente não sabe. Todos os dados, por enquanto, apontam para a constante cosmológica. Então, isso daqui tem que ser levado em consideração na hora que você estuda a expansão do universo. Então, de fato, o universo não só tem expansão, a gente já sabia isso desde a década de 30, mas uma expansão acelerada, que ninguém, quer dizer, a gente imagina que seja uma constante cosmológica, um modelo mais simples, explica essa expansão acelerada. Sim, fala de matéria escura, está tentando alguma realidade, não, uma partícula, sei lá, agora é energia escura. Parece matemática, mas tem As funções cosmológicas Tem, unidade de energia. Então, a gente tem várias tentativas de explicar a constante cosmológica a partir de modelos físicos. Nenhum deles é bem sucedido. certa medida, a temperatura sim. Não é o seguinte, imagina um gás de hidrogênio. Sim. Você está numa molécula de hidrogênio. Sim. Você vai aquecer, Sim. você tem Viu isso? Foi lá? Não. Imagina assim, você Antes disso. no seguinte, no estado em que ainda tem as moléculas, sem emissão. Sim. Você está aquecendo. Sim. Certo? Se você tiver uma molécula, o que acontece? As duas estão se expandindo. O choque entre elas seria muito raro, certo? Por que não se pensa nesse problema da termodinâmica, por exemplo, de comparar o universo? Então, na verdade, o universo não estaria esfriando, ele estaria ganhando energia e, consequentemente, estaria se expandindo uma taxa e você veria tudo se expandindo. A gente Por vê. que a gente não se pensa nesse problema da termodinâmica? Ótimo. Você não vai explicar isso. Então, essa é uma outra pergunta que eu tinha que fazer para vocês, né, nessa parte de expansão. E eu devia ter feito isso. Por que eu não estou expandindo? Poderia estar, como você pensa, então, será que o nosso sistema solar está aumentando em tamanho? Será que nossa galáxia está aumentando em tamanho? Existe uma questão de densidade, né? Em pequenas escalas. Em pequenas escalas isso não acontece. E a força eletromagnética, que é o caso do moléculas, é muito maior. Então, o fato de eu não estar expandindo devido à expansão é porque meu corpo é ligado à força eletromagnética. Gravitacional, a força eletromagnética que tem meu braço. Senão, se não fosse a força eletromagnética, eu estaria. Não tem assunto. Você pensar, né, que Mas que então, mais interessante.
conversar. Eu quero conversar. Agora eu vou falar, vou mudar um pouquinho de assunto, que a gente já falou da expansão do universo. Agora eu vou colocar as coisas meio juntas e falar sobre o que veio com essa teoria da expansão do universo, que é a teoria do Big Bang. Então agora eu vou mudar um pouco de assunto e vou falar sobre a teoria do Big Bang. Então, a expansão do universo, como eu falei para vocês não preciso falar, vocês perceberam, é que ele tem uma história. Aí a gente tem que perguntar, então, como que era o universo no passado? Como foi seu início? Essa é uma pergunta que a gente não vai responder, então já vou adiantando. Então, a primeira pessoa, isso eu acho incrível também, que propôs um modelo do início do universo foi o padre. Foi o Leonardo. Em 1931. A expansão do universo é 29. E ele usou física quântica. A física quântica é muito simples. Estava recém-criada, tudo fresquinho. Era impressionante. Então, o Lemaitre, ele fez uma proposta, um trabalho bem curtinho, de que a recém-descoberta física quântica, vou explicar um pouco mais, teve um papel fundamental no início do universo. E que a concepção do Lemaitre era assim. Ele imaginou que o universo teria origem em um grande átomo. Um grande átomo, que seria equivalente a tudo que a gente observa. Toda matéria estaria num átomo. Todos os prótons e nêutrons que a gente conhece, todos estariam num átomo gigante. E daí? Aí falou assim, esse átomo, claro, é enorme, é instável. Por quê? Porque a gente já conhecia naquela época a desintegração de núcleos atômicos, etc. A explicação da desintegração de núcleos atômicos só veio na década de 20 com a física quântica. A física quântica é importante para você explicar como que os núcleos atômicos se desintegram. Lemaitre juntou tudo. E fez um modelo novo, não eu falar isso, fez um modelo interessante. Criativo. Muito criativo. Que ele pensou assim, tudo começou de um grande ato. Parece uma coisa religiosa, mas não é. Ele disse um grande átomo que passaria por um processo de desintegração, que esse átomo ia desintegrando, até chegar nos átomos que a gente conhece, nos núcleos atômicos que a gente conhece. Opa! O modelo dele, obviamente, ele não deu nenhum detalhe, se bem que ele... Impressionante. Ele fez uma previsão no modelo dele, porque naquela época se conhecia uma coisa chamada raios cósmicos, que são partículas que vêm de outros lugares do universo que chegam até a Terra. E o Lemaitre disse que esses raios cósmicos podiam ser resultado dessa desintegração primordial. Olha a criatividade, cara. Lembra que ele foi para a Caltech? Eu mostrei. Ele foi para a Caltech, e em Caltech tinha uma pessoa chamada Robert Millikan, que estudava raios cósmicos. O Robert Millikan convidou o Lemaitre para a Caltech para conversar com ele sobre essa teoria dele. E aí que ele encontrou o Einstein, estava lá por um outro motivo, porque o Millikan queria contratar o Einstein. E o De Sitter, não sei por que ele estava. Você viu, juntaram os três. De Sitter, Einstein, Lemaitre, no Caltech. Em 32, acho que não foram no mesmo ano. 32 foi Einstein e Lemaitre, 33 Einstein e De Sitter. Mas, enfim, o modelo dele não vingou. Mas ele foi a primeira pessoa que pensou sobre o início do universo. E usando física quântica. Então, de certa forma, ele foi o precursor do Big Bang. De certa forma. Eu vou falar do modelo do Big Bang, que é bem diferente desse modelo. Mas ele foi o primeiro. Esse daqui é o trabalho dele. Eu gosto, porque realmente é impressionante. O começo do mundo do ponto de vista da teoria quântica. Esse é o título dele, né? E aí ele fala, um trabalho super pequeno, tem menos de 500 palavras, ele fala de um átomo altamente instável, né? Então ele quer conceber o começo do universo na forma de um único átomo, com um peso atômico da massa total do universo. E ativo, né? É verdade. E, bom, enfim,
Mas eu acho isso tão impressionante, sabe? Esse foi o primeiro trabalho que ele tentou explicar o início do universo usando física quântica. Eu acho que o Lemaitre foi realmente pioneiro. E para mim, isso foi o começo de um casamento. Eu gosto dessa frase. O casamento indissolúvel entre o micro, que é a física das partículas elementares, física nuclear, etc., e o macrocosmos, que é galáxias, universo, que é descrito pela teoria geral, que foi sacramentado por um padre cosmólogo. Sacramentado. Os patrões não gostaram da minha vida, que eu tiro do... Gostou? Essa está no livro. É incrível. E que lançou as bases da cosmologia moderna. Então, realmente foi daí. E agora eu vou falar sobre o nascimento desse modelo do Big Bang, que muitas vezes a gente fala hot Big Bang quente. E as pessoas que estavam... A principal pessoa envolvida foi um físico, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, talvez já tenha falado, George Gamow. E ele tinha um aluno de doutorado, que era Ralph Alpher, e trabalhou com um doutor chamado Robert Herman. E no período de 48, 49, 50, eles ficou conhecido como modelo Big Bang. E o que significa esse modelo dele? Basicamente, essa observação. Bom, isso é interessante, eu acho que isso é interessante. Que entra a questão da temperatura. Se você olhar um trabalho de Lemaitre, não tinha temperatura. Era um átomo lá que estava sentadão, desintegrado. Agora, o Gamow, ele entendeu que o universo no passado tinha que ser, se você diminui o volume, ele tinha que ser mais denso e mais quente. Né? Por que mais quente? Alguém já encheu o pneu de bicicleta? Na minha época eu enchia, com bomba, não com posto de gasolina. O que acontece com a bomba quando você fica? Ela fica quente, né? Então, essa história, quando você comprime um gás, ele fica quente. Então, aí que entra a termodinâmica. Você comprime um gás, ele fica quente e denso. Acabou, a teoria do Big Bang é essa, não tem mais nada. O universo era quente e denso no passado. Tudo segue dessas coisas. Tá? Tem grandes consequências. Então, eu já vou falar quais são as consequências. Antes disso, deixa eu falar um pouco sobre o George Gamow, que para mim foi uma das pessoas incríveis na física. Ele foi estudante de física em Petrogrado. Ele nasceu em Odessa. Ele nasceu em Odessa. Mas ele estudou física em Petrogrado, que era Leningrado, que era São Petersburgo, enfim. Teve aula de geografia geral com o Friedman. Lembra que o Friedman estava lá? Ele teve aula com o Friedman. Ele queria trabalhar com o Friedman. Sabe por que ele não trabalhou com o Friedman? Porque o Friedman morreu. O Friedman morreu muito cedo. Mas, enfim, ele foi o primeiro a explicar a desintegração de núcleos atômicos usando a mecânica quântica, em 28. Em 31 ele é contratado na universidade, em 33 ele deixa a União Soviética. Ele era época do Estado, começando discursos, etc. Não era para ele. E segue para os Estados Unidos, onde consegue um emprego numa universidade chamada Universidade George Washington, que fica na capital, Washington DC. Que, aliás, não é uma universidade muito boa em física. Mas, enfim. E em 38 e 45, ele resolve usar esses métodos que ele desenvolveu em física nuclear para estudar estrelas, como que as estrelas evoluem. E trabalhou com Mário Chamber. Alguém já falou de Mário Chamber? Os maiores físicos brasileiros. Ele trabalhou com Mário Chamber. Então, Mário Chamber, eu vou mostrar uma foto que eu acho incrível. Esteve no Brasil, conheceu o Vatagn, conheceu o Mário Chamber. O Vatagn é outra figura que eu vou ter que falar. Mas, enfim. E o Mário Chamber fez um trabalho pioneiro com o George Gamow, onde eles propuseram um processo muito importante de perda de energia das estrelas. As estrelas, nessas reações nucleares, produzem uma partícula que na época não era postulado, mas não era detectada, chamada neutrino.
E Mario Chamber e o George Gamow foram os primeiros a perceberem o papel de neutrinos na evolução de estrelas, porque eles roubam a energia das estrelas. E aí as estrelas podem colapsar, formando assim, supernovas, né? Elas explodem. E isso é muito... Vocês conhecem essa história? Vocês não conhecem? Ele deu o nome, o George Gamow deu o nome de URCA a esse processo. E todo mundo no exterior acha que URCA é um acrônimo, uma sigla, Ultra Relativistic Law, e não é. Sigla onde se perdia dinheiro, certo? Porque essa história, o Gamow era muito brincadeira. As pessoas não levavam ele a sério e gostavam de fazer brincadeira o tempo inteiro. Mas isso prejudicou a carreira dele, né? Mas, enfim, ele teve esse trabalho com Mario Chamber, e de 45 a 52 ele trabalhou na interface entre física nuclear e cosmologia, propôs um modelo para a origem dos elementos químicos, os elementos químicos mais leves, nesse universo primordial e quente, que chamou Hot Big Bang, e teve um artigo super famoso em 1948. E depois, olha só como cara, depois desses trabalhos pioneiros, ele mudou de área totalmente. Foi trabalhar em biologia, código genético. E foi a primeira pessoa que propôs que 3 bases nitrogenadas codificam um aminoácido. Simplesmente por análise combinatória, porque tem 20 aminoácidos. Eles, qual o número mínimo de combinações de bases nitrogenadas que eu preciso para gerar 20 aminoácidos? 3. Ele conversava com o Francis Crick, com esse pessoal, e realmente tinha esse interesse. E uma coisa que é muito importante, eu acho, que o George Gamow escreveu livros, eu já falei disso, ele escreveu livros fantásticos de divulgação científica, fantásticos. Mais de 10 livros incríveis na década de 50, que ainda hoje são incríveis. Ele ilustrava os livros, fazia brincadeira. É interessante que o Schrödinger foi diferente. Então, Schrödinger, ele só escreveu aquele livrinho que chamava, acho que a Origem da Vida. Não, O que é a Vida? Achei interessante que ele fala que E foi uma... é uma questão... o trabalho da... Não, ele colocou o papel da entropia, enfim, ele fez aquele trabalho foi bastante importante também. Mas o trabalho do Gamow também só foi isso. Só foi isso. Foi o primeiro a identificar esse código genético. E ele ganhou o prêmio Kalinga da Unesco pelos livros que eu realmente... E essa foto eu achei da visita dele ao Brasil em 1939. Vamos ver esse daqui? Aqui está. Quem sabe quem é esse? Bom, está escrito. Esse é o Mario Chamber, jovenzinho. E esse é o Gleb Bataglia. Se vocês não sabem, a física no Brasil começou com o Gleb Bataglia, com a fundação da Universidade de São Paulo. Gleb Bataglia. Então, quando a Universidade de São Paulo foi fundada, houve uma delegação que foi do exterior para contratar professores na Europa, no Brasil. Então, grandes professores vieram do Brasil na fundação da Universidade de São Paulo. Gleb Bataglia foi indicado por Enrico Fermi, que não é Enrico Fermi. Enrico Fermi acabou indo dos Estados Unidos, em 39. Não, antes de 37, não lembro. E ele indicou o Bataglia. O Bataglia é um físico ucraniano, naturalizado, italiano, que trabalhava em Torino. Depois ele voltou para a Itália, ficou uns 20 anos. Toda a primeira geração de físicos no Brasil foi Gleb Bataglia. Então, Mario Chamber. Bom, Roberto Salmeron foi um dos últimos. O Leite-Lopes chegou a trabalhar junto, o Leite-Lopes veio de Recife, mas acho que ele ficou mais no Rio. Tinha um professor, que era o Luiz Freire, em Recife, formava essa pessoa. Oscar Sala, César Lattes foi um aluno dele. Eles fizeram trabalhos muito importantes em raios cósmicos. O Gleb Bataglia é incrível.
tudo na 9 de julho, tem toda essa história. Quer dizer, o Blaise Bataille, ele estava fazendo física de ponta em São Paulo, em 1934, 35. E ele tinha esses contatos no exterior e mandava as pessoas fazerem doutorado no exterior. O César Lattes fez doutorado em Bristol e quase ganhou o prêmio Nobel por descoberta dos aqui. Teve pessoas que foram para Princeton, então Jaime Children e Leite Lopes foram para Princeton. Enfim, toda essa primeira geração acabou passando pelo Blaise Bataille. Não tinha física no Brasil. Antes de 74 não tinha física no Brasil. Tinha curso de engenharia. Ok, então essa aqui é uma fotografia e eu vou ter que acabar. Então, a teoria do Big Bang é a seguinte, só para acabar. O universo no passado era quente e denso, e no passado não havia átomos. Então, isso é uma coisa que eu quero falar, e vou falar. A gente faz uma experiência mental aqui, que é o que você falou. Pega uma molécula, vamos começar com uma molécula. E a gente vai esquentar. Esquenta a molécula. O que vai acontecer com a molécula? Esquenta. O que acontece com a molécula? Se separa. Separa no quê? Nos átomos. Compõe a molécula. Continua esquentando. O que acontece com os átomos? Separa. Separa no quê? Elétrons e núcleos. Continua esquentando. O que vai acontecer? Os núcleos. Podia continuar. Mas eu vou parar por aqui, porque naquela época não se conhece os quartos. Então vamos parar por aqui. Então, o universo no passado era tão quente, que era prótons, nêutrons, elétrons e sopão. Cadê o sopão? Sopão. E os fótons, que é a temperatura, no fim, era os fótons. Então, ele introduziu a ideia de que o universo era super quente, super denso no passado. E isso tem consequências. Então, quais são as consequências? Agora, então, imagine que a gente começa desse estado super quente, super denso, com essa sopona. E aí o universo expande, vai começar a se expande. O que acontece quando ele se esfria? Quando ele se esfria é o processo contrário que eu falei. Começa a formar as coisas, né? Então, essa é a origem dos elementos, a origem dos átomos, é tudo daí. Exatamente o contrário. Então, o que o Gamo mostrou é que os elementos químicos mais leves, os núcleos, né, de deutério, hélio, lítio, eles foram produzidos a partir dos prótons e nêutrons que estavam no início do universo. E esse processo, o nome que se dá técnico é nucleossíntese de elementos leves, a formação dos núcleos. E ele mostrou quantitativamente como calcular, né? Depende das taxas de reação, etc. Né? E essa foi o primeiro grande sucesso da teoria do Big Bang. Os átomos de hélio foram produzidos, e você pode calcular quando? Nos primeiros minutos do universo. Então, átomos de hélio que estão hoje por aqui, alguns foram produzidos no início do universo. Esse foi um grande sucesso. E a teoria do Big Bang, ela fez uma previsão em 1948. E essa previsão foi incrível. E a previsão é a seguinte. Então, como a gente viu, o universo era quente e denso. E aí foi expandindo. Depois de 14 bilhões de anos, sobrou um calorzinho daquele calorzão. E o grupo do George Gamow, ele fez uma previsão de que o universo hoje teria esse calorzinho com uma temperatura da ordem de 3 Kelvin, 3 graus acima do zero absoluto. Muito frio. Mas ela sobrou. O calorzão que tinha lá, depois de 14 bilhões de anos, virou 3 graus Kelvin. Essa é a previsão. Todo mundo esqueceu essa previsão. Foi feita em 48. Em 64, uma história incrível também, descobriram esse calorzinho. Mediram. E aí a questão de medida, de tecnologia, de acessibilidade, isso aqui, esse calorzinho corresponde a uma radiação de micro-ondas, que você tem que desenvolver antenas sensíveis. Foi feito no laboratório de Bell. Tem toda uma história que foi descoberta acidental. Tem toda uma história muito bonita com relação a isso. Mas foi um grande sucesso. Então, a partir daí, a partir de 64, ninguém tinha mais dúvida de que o universo teve um passado quente e denso que se expandeu. Agora, tem aquela questão que todo mundo fala. Ok, teoria do Big Bang, explica um monte de coisa, desde os primeiros minutos até 14 bilhões de anos. Mas e o começo? E realmente o começo? 3 minutos. Hã? Aqueles 3 minutos. Não, o começo, a origem. Então,
E aí que eu tenho que falar, que a gente não sabe. Então, o evento inicial, a gente sabe desde alguns minutos até 14 bilhões de anos. Eu estou muito contente com isso. Mas tem gente que não está. Então, isso é importante falar, que o evento inicial que deu origem ao universo seria o Big Bang em si. Aliás, o nome, você sabe, o nome Big Bang quem deu foi uma pessoa que era contra o modelo. Era um nome pejorativo. Né? Foi Fred Hoyle, um astrofísico inglês. E a evidência observacional mais antiga do que o modelo é válido vem desses processos que eu falei para vocês de formação de átomos, de núcleos de átomos, núcleos. E não temos evidência dos processos, não tem medida, então, de coisas que ocorrem antes desses poucos minutos. A gente não tem medida, então não dá para saber. Acabou, não dá para saber. Então a gente não sabe, e os nossos modelos físicos, as nossas teorias físicas não são suficientemente adequadas para descrever o que aconteceu realmente no início do universo. Quando eu digo no início do universo, a gente sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Tem especulações? Tem especulações. Eu poderia falar sobre isso, mas não vou falar. Mas tem especulações. Especulações. São teorias. Então, isso que eu quero, a mensagem que eu quero passar aqui é que, na minha opinião, acho que todo mundo concorda com isso, conhecer cientificamente, então essa palestra é sobre o conhecimento científico do universo. A história do universo, não é a história do universo que a gente conhece. A partir de alguns minutos, até cerca de 14 bilhões de anos atuais, para mim é uma das maiores realizações da humanidade. Ok. Então, a gente vai encerrar esse capítulo da expansão do universo, do Big Bang, e só dizendo que dois dos pioneiros, né, Lemaitre, ele faleceu em 66, aos 71 anos, um pouco depois da descoberta da radiação cósmica de Fuchs. Então, ele teve a oportunidade de saber. O George Gamow morreu 2 anos depois. Ele morreu bem cedo, morreu 64 anos. Caramba. Mas também, foi depois da descoberta da radiação cósmica de Fuchs, então ele teve o merecido reconhecimento do trabalho em cosmologia. Agora, depois dessa época, novas descobertas foram feitas, a cosmologia não estava resolvida, e incorporadas no modelo de Big Bang. Em particular, o que eles chamam de matéria escura e de energia escura, que eu falei para vocês um pouquinho hoje. Isso vai ser assunto para a próxima palestra. Talvez o Gamow merecia um nome, a gente pensa. O nome do Pence foi em 74. O Pedro, tá? Já tinha morrido. Tá bom, pessoal. Até... sim, pergunta. Desculpa. Boa pergunta. Boa pergunta. O caso do Big Bang veio em pouco. Mas o Big Bang aconteceu. Todos os dados apontam para que o universo é espacialmente plano. O universo espacialmente plano fica muito simples para usar. Porque, eu tenho. O que é plano? Eu ia falar sobre matéria escura e energia escura. Podem pedir. Se quer saber alguma coisa, eu falo. Por causa que tem a ver com uma fase muito anterior à evolução do universo, que se chama universo inflacionário. Então, esse universo inflacionário é um modelo especulativo ainda, tem algumas comprovações, mas não são todas.
E ele prevê, então, que o universo expandiu muito rapidamente, muito rápido. Então, imagine um balão, imagine estar no balão, um balão tem que ficar duro. Mas imagine ser uma formiguinha no balão. E o balão, de repente, se expande super rápido. Você que aquela formiguinha, você vai ver uma coisa plana, muito próxima. Essa é a ideia da inflação. Talvez eu fale, eu não sei o que eu falo na próxima. O que eu falo na próxima? Terra escura, terra escura. Sim. Fica justamente isso. Tá tudo isso. Como é que tem aqui, ó? Variações na ordem de limite. É, isso, que as perspectivas de falhamento. Eu posso falar disso no próximo aula. Olha, energia escura, matéria escura. Não daria a falar sobre emitido, mas é tão grande, espectro da radiação expansiva, o corpo negro mais bem medido por isso. Tem tanta coisa bonita. O que eu falo? O que eu falo na próxima palestra? Não, isso é uma coisa Até que se eu fala entender um pouquinho sobre Também. isso. Mas matéria escura, energia escura. Inflação, que não vai dar tempo. Inflação eu deixo para lá. E quando Fica a pra gente fora. vai... Vocês decidem, entendeu? Deveria. Vai. Tá bom. Vamos ver. Eu estou escrevendo um livro. Aliás, na próxima aula quero sugestões. Não. Estou escrevendo. Não sei. Quando eu terminar. Tá 2/3 escrito. Já tenho contrato. Então, vai ser. Eu. 20 minutos. Quem que está te mandando agora? Tá, então energia escura e matéria escura, próxima aula. Beleza? Tá. Se deixar.